Olá, está no ar mais um programa Joga na Roda, temporada 2015. E hoje vamos falar de um assunto que mexe com a cabeça de muitos brasileiros. Uma dica para vocês, é uma paixão nacional. E aí, já sabem do que eu tô falando? Depois dessa dica fácil, ficou óbvio que o nosso tema de hoje é o esporte. Mas vocês já pararam para pensar quem são as pessoas que divulgam essas notícias? Bom, o jornalismo esportivo surgiu no início do século XX e logo de cara foi alvo de preconceitos e injustiças, tanto por parte da sociedade como dos próprios jornalistas. Eram muitas as incertezas em torno do esporte, e nem mesmo os jornalistas especializados acreditavam que publicações como essa, com essa temática, dariam certo. Mas eles estavam enganados. Pouco tempo depois, o futebol ganhou destaque e os jornais passaram a dedicar páginas inteiras com informações de times e de esportes que estavam se popularizando. Com o passar dos anos, a editoria ganhou adeptos, profissionais e respeito. E para debater sobre o esporte, recebemos hoje no nosso estúdio 3 jornalistas esportivos daqui mesmo de Campo Grande, que tem muita história para contar pra gente. Elder Rafael é egresso do curso de jornalismo daqui do CDB, formado em 2008. Atualmente é repórter do Globo Esporte em Mato Grosso do Sul. E entre a experiência que a profissão proporcionou a ele, está a cobertura da Copa do Mundo em 2014. Luciano Sakihama, o Quixô, se formou em 1998 pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas atua na profissão há 20 anos. Já passou por vários veículos de comunicação aqui na capital e fora do estado. Por aqui, atuou como repórter e editor esportivo no Folha do Povo e também no Campo Grande News. Atualmente é editor de esporte no jornal O Estado de MS. Marcelo Nunes também já passou por vários veículos de comunicação daqui do estado, principalmente por emissoras de rádio. Foi da editoria de esporte dos jornais Primeira Hora e Gazeta. Atualmente é repórter na Rádio Cultura. Só que ele ainda está na rádio, daqui a pouquinho ele vai estar participando com a gente do programa. Enquanto isso, o jornalismo esportivo está na roda. E para começar, gostaria que cada um de vocês falasse um pouco o que motivou, a escolha em atuar, no jornalismo esportivo. Vocês praticavam alguma modalidade antes? De onde surgiu esse interesse? Bom, eu me formei aqui na UCDB em 2008, Comecei a atuar no jornalismo online aqui de Campo Grande, mas não na editoria de esportes. E a oportunidade surgiu para mim em 2011, quando fui trabalhar na TV Morena, no site do Globoesporte.com. Antes de ser jornalista, eu não fui atleta, também nunca pratiquei nenhum esporte assim, de alto rendimento. Sempre gostei, sempre tive afinidade com o esporte, mas para mim também era um sonho estar na editoria de jornalismo esportivo, porque eu sempre me atraí por essa área. Bom, eu pratiquei beisebol um tempo, depois sempre gostei de fazer esporte. Os meus tios colecionavam aquela revista Placar, tinha caixas e caixas de placar. E a minha avó também adorava esporte, e ela era fã do Senna, aí acordava de madrugada, eu acordava também para ver as corridas, e aí foi indo. Aí quando eu formei, eu queria fazer o esporte ou cultura, E aí foi indo, entrei na Folha do Povo, fiz teste lá, fui mal pra caramba, aí o editor na época falou, vou deixar seu nome aqui, mas você gosta do quê? Esporte e cultura, Eu gosto disso aí. Aí daqui a pouco, passou mais de meio ano, me ligaram, que show, você ainda tá aí? Eu falei, tô aqui ainda, cara. Então, tá precisando de alguém de esporte. Aí eu entrei, aí comecei, dei certo, e aí fui indo. E acho que já vem de família, minha família sempre gostou muito de esporte, e eu tô nessa área e eu gosto bastante, desde criança. Então, antes de começar a minha pergunta, a gente está vendo, Elder, que você tem uma credencial aí. Você pode explicar pra gente o que é isso? Claro. Eu até trouxe para mostrar para vocês, colegas aqui, a minha credencial de quando eu trabalhei na Copa do Mundo em Cuiabá, em 2014. Foram 17 dias de cobertura intensa, Eu estava com uma equipe de outros 3 colegas do site e nós éramos responsáveis por cobrir tudo que acontecia antes e depois dos jogos. Houve 4 jogos lá em Cuiabá, E foi uma experiência marcante, assim, na minha carreira, Que show! E você, aqui em Campo Grande também teve correria por conta da cobertura da Copa? Lá no jornal, no nosso caso lá, a gente fez um caderno, que rodou durante a Copa, 12 páginas, e a correria é mais para acompanhar mesmo e achar personagens, Tipo,
o Brasil ia jogar com o Chile, achar alguns chilenos que estavam aqui, ou alguém que foi para acompanhar os jogos, então a gente focou mais em personagens, né? Inclusive, como o jornal oficialmente não mandou ninguém para cobrir nenhuma sede, o que acontecia? Como tinha jogos em Cuiabá, que é mais pertinho, então teve repórter que foi, assistiu o jogo, voltou, aí fazia a matéria da experiência pessoal. Eu mesmo saí de noite, cheguei lá de manhã, assisti o jogo, voltei de noite para trabalhar no outro dia, né? A gente fez o teste. Aí fizemos uma matéria e tal. Então, mas foi bem correria. Acho que quando chega a época de Copa, independente de ser no Brasil ou outro lugar, é muita dor de cabeça pra gente, eu acho. E por falar nesse assunto, como que é o jornalismo esportivo aqui em Campo Grande? O jornalismo esportivo aqui em Campo Grande, eu acho que, por que pareça, está crescendo, assim, porque quando eu comecei, acho que quando os outros começaram também antes, era bem mais restrito, porque antes era muito só futebol. E aos poucos a gente está tentando diversificar isso, né? Por exemplo, tem pessoal destacando no vôlei de praia, no judô, né? E o futebol não tem como largar, porque realmente é o número 1 na preferência, não só daqui como nacional, né? Mas eu acho que é um mercado que tem tudo para expandir mais ainda. Eu concordo com o que o Quixô disse, eu sou já da nova geração, ainda acho que o nosso mercado está um pouco restrito, mas ele tem muito a expandir ainda. Os nossos esportes também precisam se fortalecer, né? Porque, como ele disse, tem o vôlei de praia, tem atletas do judô que estão se destacando em nível até internacional, né? Então, a mídia também tem que acompanhar esse movimento, a gente tem que acompanhar de uma forma mais qualificada esses atletas e essas competições. Esporte não é só o futebol. Como vocês fazem para lidar diariamente com esses diversos esportes? Olha, a gente busca se qualificar, né? Fazendo leitura dos outros jornais, estudando um pouco as regras do jogo, né? Isso facilita também na hora de a gente fazer a matéria, de entrevistar uma pessoa, conhecer o esporte que ela pratica para poder fazer uma boa reportagem, né? É claro que o futebol hoje domina, né? 80% do interesse do público é só futebol, né? Mas a gente não pode deixar de acompanhar outros esportes, a gente tem que se qualificar sempre. O futebol é fácil porque, né, é gol, não é, e tranquilo, né? Os outros esportes são complicados mesmo. Só que a gente procura se formar, como o Helder falou mesmo, né? Através de jornais, agora de sites, né? E quem gosta de esporte mesmo, sem querer, vai se interessando por isso e vai tentando entender, né? E eu sempre costumo falar com os repórteres o seguinte, porque a maioria que vem para lá, acha que ele vai chegar fazendo cobertura de um Corinthians, de um São Paulo. Eu falei, não, né? Você vai fazer cobertura de jogos abertos aqui, você vai fazer bocha, né? Vai fazer uns esportes que você nunca tinha ouvido falar, talvez. Aí eu falo para ele, se você não entender, como é que você vai falar pro seu leitor, né? Então, acho que não só para o esporte, mas para qualquer área que você for fazer, você tem que ir a fundo e tem que tentar pesquisar o máximo possível para estar bem preparado, né? Quando a gente fala em esporte, eu acho que todo mundo quer mostrar que sabe um pouco mais que o outro, né? Seja do time do coração ou uma modalidade que a gente gosta. Como que é trabalhar com jornalismo esportivo numa área onde todo mundo quer ser comentarista, né? Ou, na verdade, acho que todo mundo é comentarista. Bom, eu acho importante fazer uma distinção aí, porque as pessoas que se dizem entendidas do futebol, elas são comentaristas de resultado. Ela olha o placar, o time perdeu, esse time é ruim, o técnico tem que ser mandado embora. Elas não têm o conhecimento de causa para falar sobre isso. E nós, quando repórteres, temos que estar sempre conscientes disso. Espera aí, eu não vou analisar o time só pelo placar ou pela tabela que ele está apresentando no momento. E tentar entender as causas. Por que aquele time está indo mal? De repente, o técnico do time de futebol perdeu o comando do vestiário. E aí ele não consegue mais impor a sua ordem aos jogadores. Então isso influencia. Esse é o nosso papel, de encontrar a verdade por trás daquela verdade aparente, né? Eu acho que o grande desafio do jornalismo esportivo é esse, eu acho, né? Tentar controlar o máximo a emoção, porque geralmente você ou torce para algum time ou você tem afinidade para algum esporte, né? E você vai ter que frear isso, na verdade, né? Porque, igual o Helder falou, você não pode, sabe por que o torcedor falou isso, você vai ter que escrever isso como torcedor. É complicado, você tem que ter um discernimento de falar, peraí, né, o time perdeu porque o outro foi melhor, não é porque o técnico é ruim ou porque o jogador fez corpo mole, né? Então, é bem complicado isso aí, mas acho que com o tempo, acho que tanto o jornalista como o torcedor, se ele for bem informado, ele vai também, eu acho que, evoluir, né?
É isso aí, bacana. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com mais um bloco do Joga na Roda. E, Elder, eu queria fazer uma pergunta direcionada para você. Nós já estudamos aqui em sala de aula que, com o auge da internet nos anos 2000, os jornalistas passaram a migrar para os portais, para os sites, né? Eu queria saber de você que trabalha atualmente no Globo Esporte, como é atualmente essa vertente da internet? Como que está hoje em dia? Olha, a internet tem crescido muito, né? Graças até aos smartphones, aos celulares. Hoje, mais da metade da nossa audiência de um site vem dos celulares. Então, a gente tem que estar preparado, como jornalista, para produzir conteúdo que seja multimídia. Nós temos que sair da faculdade sabendo filmar, tirar foto e, além de escrever, para poder publicar esse conteúdo na internet. Porque hoje o leitor, o internauta, ele consome essa mídia, essa informação de várias formas, né? Então, a gente tem que estar sempre atualizado. Show. E para você, atualmente você trabalha no impresso, né? Como que é esse seu contato com a internet? O meu contato com a internet, assim, o jornal também tem um site, né, do Jornal Estado mesmo, só que, mas assim, como a equipe ainda não é muito grande, né, no online, basicamente eles dão uma reeditada e jogam pro site, né? Como na verdade eu sou meio dinossauro, assim, né? Para mim é meio complicado nesses portais multimídia, né? Mas na parte de impresso, sim, eu acho que o grande lance do impresso, acho que a discussão não só no esporte, mas no geral, é que o impresso vai acabar, né? Eu espero que não, né? Mas, assim, acho que o grande diferencial do impresso para os outros é como ele geralmente tem um espaço maior, acho que dá para você ser mais analítico, né? Analisar mais a informação do que só fazer o hard news, né? E em relação à internet, eu acho que é irreversível, né? No meu caso, eu vou ter que meio que reaprender, né? Igual o Elder falou, você sai da faculdade fazendo um monte de coisa. Eu acho que eu saí da faculdade só sabendo escrever e mais malemar, também tirar umas fotos, né? Então, embora seja do impresso, acho que o impresso vai ter que se reinventar, né? Eu acho que o caminho também é tentar fazer de tudo mesmo. Eu acho, infelizmente, porque, na verdade, só sobrecarrega mais a nossa profissão, né? Até os anos 60, 70, era difícil a gente ver a presença das mulheres nessa parte de jornalismo esportivo. Hoje a gente já vê que a coisa mudou. Como que vocês avaliam essa participação feminina nessa editoria? Eu acredito que, como em todo jornalismo, ela está igual, né? Homens e mulheres assumem as mesmas funções, têm as mesmas responsabilidades, né? Especificamente no jornalismo esportivo, acho que também está bem equilibrado, né? Claro, a gente gostaria de ver mais mulheres fazendo jornalismo esportivo, ainda é um meio um pouco predominantemente com homens, mas no caso de reportagem de TV está bem equilibrado, tem muitas mulheres assim como homens. No impresso está meio, pelo menos aqui em Campo Grande, sinceramente, de cabeça eu não sei se tem alguém agora, né? Mas eu acho que está aberto, eu acho que inclusive eu tive um estagiário ano passado, que ele falou que a maioria da sala dele que gostava de esporte eram mulheres, né? E eu achei isso bem legal. Pena que ninguém mandou um currículo para nós lá para ser estagiário. Mas eu acho que está bastante superado já, eu acho, essa parte do preconceito e tal. Assim, acho que está bem adiantado. Né? Algum de vocês já sofreu algum tipo de preconceito por parte de colegas de trabalho por conta da editoria que vocês escolheram?
De leve um pouco, o pessoal pegar no nosso pé, porque como o esporte é entretenimento, então a gente nunca vai fazer uma cobertura muito séria, muito sisuda, como a gente tem visto aí a cobertura política do nosso estado, da nossa capital, né? Então o pessoal, os coleguinhas de imprensa falam assim, você está aí na boa, né? Enquanto a gente está ralando aqui, vocês estão lá falando de futebol, de tudo. Mas não é só festa não, tem muita relação da nossa parte também, né? Os jogos são à noite, são fins de semana, então a gente tem muita entrega também para a nossa profissão, não é? O preconceito existe de leve, eu acredito. Eu acho que é o seguinte, assim, abertamente ninguém vai admitir não, né, que o esporte é uma coisa menor, né? Mas assim, eu já vivenciei várias situações que, tipo, tem duas pautas, né, memoráveis. Futebol e esporte e economia, por exemplo, né? Nem vou citar cidades. Na dúvida, o primeiro que vai cair é o esporte, né? E também já vi situações assim que o pessoal fala, não, vou trabalhar em tal editoria, você vai pro esporte. Aí o cara já olha meio assim, tipo, cara, esporte, né? Só que assim, ao mesmo tempo, eu acho que a pessoa também tem um certo receio de entrar na editoria de esporte. Porque, por causa disso, a pessoa acha que ela não está preparada, não entende. Mas eu não entendo nada, né? Aprende, né? Você aprende, eu acho, né? Mas eu acho que tem assim, mas é velado, assim, não é nada... Você nunca vai achar alguém vai admitir, não, o esporte é menor do que as outras editorias, né? Ou eles podem falar o contrário, não, o esporte fica chorando aí, porque toda semana tem um espaço aí. Mas eu acho que tem um pouco de não digo preconceito, mas de se achar um pouco mais, ou se achar menos jornalista que os outros, né? Essa questão é meio contraditória, né? Como que uma editoria de esporte, que é considerada menor por muitos, tem uma audiência imensa? Eu acho engraçado isso, porque de um lado o jornalista tem um certo preconceito, um certo nojinho com o esporte, do outro lado tem o leitor que nos exige muito qualidade no produto que a gente entrega. Se você produz uma informação de esporte e está errada, o cara liga na redação, o cara xinga você no Face. Você tem que estar muito correto com aquela informação e na hora que, por exemplo, o jogo acabou, você já tem que estar com a matéria publicada, com as fotos, com o vídeo, ele quer ver. Então, realmente é uma contradição, né? Os veículos não encaram o jornalismo esportivo da forma que a gente gostaria, né? Mas, do outro lado, tem o público sedento por informação, na hora. É um equilíbrio que precisa ser encontrado aí. Eu concordo também. Eu acho que, pelo menos lá no jornal, o dia que vende mais jornal é segunda-feira. Por quê? Porque domingo tem a rodada, né? Tem os esportes e tal. E uma vez eu vi uma matéria sobre o site, o portal da Globo G1, o site mais acessado é o Globoesporte.com, de todo o portal G1, né? Então, eu acho que realmente não sei, eu acho que o jornalismo, não sei se agora é assim, com vocês agora. Na nossa época tinha um certo ar de ser intelectual, sabe? Assim, então, eu sou jornalista, não sei o quê, eu não vou fazer esporte, vou fazer outra coisa, vou tentar ver política, vou tentar ver outras áreas que eu acho que dá mais, sei lá, status ou respeito, né? E na verdade, eu não estou desmerecendo nenhuma área, mas tem que, né, pelo menos puxar um pouco para a minha área, né? Pelo menos o esporte, ele tem que ser visto com mais carinho, eu acho, porque ele dá muito retorno, né? Infelizmente a gente dá retorno hoje mais pelo cenário nacional, mas quem sabe futuramente, se a gente conseguir, igual o Elder falou, conseguir melhorar a parte do esporte aqui no estado, pode alavancar ainda mais o jornalismo, né? Agora, com essa questão dos leitores, né, gostarem de jornalismo esportivo, eu queria saber da escolha, né, dos assuntos, as pautas. A gente sabe que assim, os atletas aqui do estado que se destacam, né, nacionalmente, inclusive, eles estão sempre na rede, estão sempre sendo entrevistados. Eu queria saber como que é a dificuldade para dar um gancho diferente, ou então para não debater o mesmo tema, não entrevistar a mesma pessoa sobre o mesmo assunto, com essa questão do jornalismo esportivo aqui em Campo Grande. Esse é o desafio que todos os dias a gente encara, é encontrar um gancho diferente, uma manchete nova, sair do lugar comum. No jornalismo diário é assim, no esporte também.
chega a nos incomodar de entrar toda semana para falar sobre um atleta ou uma modalidade. A gente tem que perseguir outros assuntos e outras modalidades. É da inquietude nossa como repórter. Então, claro, às vezes o nosso esporte é um pouco pobre, vamos dizer assim, limitado em questão material, então a gente fica restrito a alguns assuntos, mas a gente tem que continuar investindo. Por exemplo, ele jogou muito beisebol. Acho que beisebol é uma pauta super legal para a gente fazer uma hora aí, né? Quem sabe agora... Pode ser, né? Vai ser... Estão reformando lá o... Estão reformando, uma pauta aí para os jornais da CDB, que estão reformando a quadra de beisebol, o campo de beisebol, perdão. Esse lance de... Eu sempre falo, não sei se ainda existe a revista Imprensa, sabe se ainda tem a revista Imprensa, que o lema deles era tudo menos o óbvio, né? Aí, geralmente eu falo isso para os repórteres, eu falo, o que você trouxe? Eu trouxe aqui que o time tal ganhou, o fulano tal foi medalhista. Eu falei, e daí, né? Porque isso já está no site, já deu na TV, e aí? A gente vai ser só amanhã, né? Eu falo, a gente vai ter que achar uma coisa diferente. Aí o que faz? O repórter tem que ir, eu falo, você vai, conversa, tenta cavocar até você achar um gancho diferente. Porque é o que o Adriano falou, esse é o grande desafio nosso, né? Se você for lá só para fazer relatório, a gente não precisa nem fazer curso, não precisa fazer nada, né? Pega alguém lá para ouvir, transcreve e pronto, né? Então, e agora com as novas tecnologias, com tudo muito imediato, ficou mais difícil ainda, né? Porque antes dava para você dar uma engambelada, né? Dava para você fazer agora igual o Nelson Rodrigues, né? Nem assistir jogos e fazer crônicas maravilhosas, né? Agora não vai dar. Então, acho que esse é o desafio, tanto do impresso por TV como online, é sempre tentar fazer o diferencial. E agora, mais um intervalo, voltamos já. Educação no trânsito vale a pena. Sinalize essa ideia. Não deixe a dengue se sentir em casa, na sua casa. O problema só aparece quando ela para. Estamos de volta com o Joga na Roda. E agora eu queria saber de vocês essa questão da linguagem que vocês usam para escrever o texto jornalístico de esporte, que é uma linguagem mais literária, né? Da onde que vocês tiram a inspiração para esses textos? Olha, quando eu era acadêmico, eu gostava muito de jornalismo literário, estudei bastante, fiz alguns cursos, e aí quando eu me encontrei no jornalismo esportivo, eu senti liberdade total de aplicar todas aquelas ideias que eu gostava, né? Eu acredito que o jornalismo esportivo ele permite tudo, né? Desde que a gente sempre traga informação dentro daquela viagem, daquela criatividade toda que a gente está tendo, né? É claro que em algumas outras mídias é um pouco mais restrito, no caso da televisão não dá para viajar sempre no texto, né? Mas acho que o online, o impresso também, permite essa liberdade criativa, permite que a gente comece o texto de uma forma não convencional, conte histórias de maneiras não convencionais. É verdade, né? Contar histórias acho que é o básico, né? Tanto é que teve até, acho que meus veteranos, se eu não me engano, o nome da turma era Contadores de História, né? É minha turma, Mas acho que quanto a como é que escreve assim, acho que o princípio de tudo é ler bastante, eu acho. Você tem que ler bastante, tem que não ler só esporte, ler outras coisas, igual o Edson falou, fez curso de
né, nessa área literária, acho que é legal, você tem que... Eu falo assim, acho que alguém falou isso, por isso que eu sempre falo para os outros, você tem que ler desde bula de remédio até Bíblia, até para você ter vocabulário. Aí você tendo vocabulário, né, você consegue fazer textos legais. E no caso do esporte, eu falo assim, para você fazer esporte, você tem que gostar um pouco de esporte, porque você tem que transmitir um pouco de emoção, né, no seu texto ou nas suas imagens, né. Então, mas o pessoal fala, é muito diferente o texto esportivo. Eu acho que não, acho que o texto bom ele cabe em qualquer editoria, né. Por isso que eu falo assim, eu falo para todo mundo que vai lá, você tem que ler bastante. E não é, lá vem o cara falar de novo, tem que ler. Mas é verdade, se você ler, você vai ampliar seu vocabulário, senão você vai ficar sempre no mesmo texto. Igual a gente falou aqui, todo dia a mesma coisa. Você tem que ter esse desafio de se superar. Você tem que ter o carinho pelo seu texto, carinho pelo seu trabalho. Então, você tem que estar sempre evoluindo sempre, né? O lado emocional é bastante aflorado, né? E a gente percebe nos textos, nas narrações. E como que você faz para transmitir essa leveza no seu texto? Olha, eu vou ser bem sincero, assim, acho que tem certas horas que o pessoal tá meio que extrapolando esse lance de emoção, sabe? Eu acho que você não precisa, igual o Thiago Leifert, o pessoal da TV chorando, assim. Eu acho que não é por aí. Eu acho que você tem que dar informação. Quem tem que chorar, se for chorar, é quem está assistindo, quem está escrevendo, né? Você não pode... assim, uma opinião minha, eu não compartilho muito essa visão do jornalista ser protagonista. Ele está sendo protagonista. A matéria que tem que ser protagonista, sabe? Então, eu não concordo muito. Tem gente que já defende o contrário. Tem gente que defende que tem que ter emoção mesmo, tem que... né, colocar um som de fundo que mexa com a emoção do telespectador para aumentar a audiência, pelo menos para manter, né, a pessoa focada naquilo, né? Mas eu acho que dá para você transmitir emoção, paixão com o seu texto. Por exemplo, a gente está falando do Leifert, ele tem um cara que eu gosto muito dele, as matérias dele gravadas, que é o Pedro Bassan. Os textos dele são muito legais. E eu nunca vi ele chorando, por exemplo, sabe? E tem outros exemplos também, mas é uma opinião minha. Se a pessoa acha que para fazer uma boa matéria tem que realmente chegar a chorar ou tentar fazer com que forçar um pouco para a pessoa se envolver na história, né? Aí é critério de cada um. O importante, como eu já falei, é sempre você passar a notícia, né? Eu concordo com o que o Show falou. Você não pode, como jornalista, ser o protagonista da história. Você está ali naquele local, você tem o dever de transmitir as emoções daquela história, daquele personagem que ele está te passando. Você não pode interferir e querer ser maior do que o personagem, né? E com certeza a gente tem que estar com a sensibilidade bastante aflorada, porque no produto final a gente pode estar entregando um texto super burocrático ou uma história que vai comover o leitor, né? Ainda mais falando de esporte, que é assunto que mexe com as nossas emoções, né? A vitória, a superação. Eu acho que quando a gente fala de esporte, poxa vida, o atleta ele se preparou 2, 3 anos, enfrentou tanta dificuldade, foi lá, conquistou a medalha. Por que o jornalista vai querer fazer mais do que aquilo que o atleta já fez, né? A gente tem que sempre tomar cuidado para não ser protagonista da história que a gente está contando. Falando nessa questão do papel do jornalista como repórter esportivo, como editor, né, da editoria de esporte, o que é mais difícil? É você achar ali a sua narrativa, a sua linguagem para que prenda a atenção do leitor, do seu telespectador, ou você entender a regra do jogo? Porque para você falar, você precisa entender. Como que vocês estudam isso? Bom, a gente tem que sair da redação sabendo a regra do jogo, pelo menos, né? É um dos critérios básicos. Então, eu acho que primeiro a gente tem que estudar muito, assistir jogos em TV a cabo, na internet, ler muito, para poder formular as melhores perguntas, né? Para também a gente não cometer gafe diante de um entrevistado. E no futebol a gente tem que entender mais ainda, porque a gente está falando com um público que também entende, então a gente não pode dar bobeira. Eu acho que o mais difícil é você realmente fazer essa narrativa mesmo, né, de passar. Que da regra do jogo, como o André falou, você vai escrever ali e depois você fazer a matéria sobre bocha, né, que eu estava citando. Quem for ler isso aí
Tem gente que tem curiosidade de saber o que é, mas boa parte já sabe o que é, né? Então, acho que eu não sei se tem outras editorias, mas o leitor de esporte, ele já lê, se ele não sabe, ele acha que sabe, né? Então, é complicado. Aí você vai ter que, eu acho mais difícil mesmo fazer essa narrativa da matéria mesmo. Na nossa profissão tem muito dessa questão do furo jornalístico. É possível dar um furo trabalhando na editoria de esporte? Queria saber de vocês, como profissional, é possível dar esse foco diferenciado, de modo que não permaneça na mesmice? Com relação ao furo, eu acho um pouco difícil, porque os repórteres esportivos, em geral, todos acompanham muito de perto, então fica difícil você dar uma informação que ninguém tem, né? A gente acaba se lendo, né, trocando informação, eventualmente na pauta, então o furo é sempre um desafio, né? Mas eu acho um pouco difícil. Essa questão do furo, acho que hoje em dia está, como eu falei antes, está tudo muito dinâmico, é bem complicado, mas sempre, acho que para você conseguir uma notícia exclusiva, diferente, você tem que ter fonte, né? Você tem que ter muita fonte, acho que é isso. E não é aquela coisa, ficar amigo da fonte, né? Mas você tem que ter a fonte confiável. E aquela coisa, eu sempre costumava falar assim, todo mundo ia embora da matéria e ficava, porque eu sempre queria pegar uma coisa diferente, assim, né? Para tentar dar alguma coisa que todo mundo, diferente do que todo mundo ia dar, né? Mas é bem complicado. Acho que no esporte é mais fácil você aprofundar no assunto, pegar uma matéria e dissecar ela toda, do que você conseguir uma notícia exclusiva, né? O jornalista que trabalha na editoria do esporte, ele tem um perfil específico? O que ele precisa para estar ali nessa área? Gostar e muito de esporte e estar consciente também de que nossa editoria vai pedir que você trabalhe quase todos os fins de semana e às vezes à noite, porque é o horário que os jogos acontecem, que as competições acontecem. Por exemplo, o repórter de esporte não tem necessidade de entrar no jornal às 7 da manhã, não está acontecendo nada no esporte às 7 da manhã. Vai começar a acontecer meio-dia em diante, assim, à tarde e noite. Então, tem que gostar, tem que ter prazer de estar fazendo aquilo que você faz. Acho que é basicamente isso mesmo. Você tem que gostar e, bom, no meu caso que sou editor, né, além de gostar, tem que pelo menos ter um bom texto, né? Ter um bom texto, porque o resto a gente corre atrás. Se tiver um bom texto, gostar, o resto você vai, entre aspas, moldando, e ele também vai te passando coisas novas, né? Porque, igual eu sou editor, fico muito tempo parado lá na redação, então às vezes eu nem sei o que está acontecendo fora, né? Então o repórter também tem essa missão de trazer coisas também para a gente estar reciclando a redação, né? Mas em relação ao perfil, acho que não tem perfil, assim, acho que você tem que gostar, tem que ser jornalista, né? Agora, para encerrar, tem aquele velho tabu de que jornalista não pode assumir para que time torce. É verdade? Vocês diriam para que time vocês torcem? Eu digo com todas as letras que eu torço para o Grêmio. Agora, isso também traz algumas pegadinhas pra gente. Uma vez, em 2011, o Inter, que é o maior rival do Grêmio, veio jogar aqui em Campo Grande, uma partida contra a Portuguesa. Quem foi lá cobrir o Inter? O gremista aqui, né? Mas a gente tem que ser profissional, né? Tem que entrevistar o jogador do Inter, fingir que tá tudo legal. Eu acho que tem gente que fala que não é obrigado ao jornalista declarar o time do coração, né? Eu acho que depende, né? No meu caso, eu acho que é até complicado quando você anuncia o time, porque você acha que sem querer você acaba meio que até sendo mais rigoroso para não mostrar que você torce pelo time, entendeu? Mas eu acho que não dá contra não, pode divulgar o time, né? Eu não falei o time ainda, né? Mas, por exemplo, eu tô com essa cara meio de vira-lata, assim, porque meu time conseguiu empatar ontem com o Lanterna da Série A, né? Mas é tranquilo, acho que faz parte do futebol.
É aquela coisa, a gente defende tanto que o cara tem que gostar de esporte, o cara não vai falar para que time que torce, para essas coisas, acho que não. Isso é um pouco de hipocrisia, né? Eu não trouxe para nenhum time, né? Tem cara famoso que fala, não, eu trouxe para o time lá, não sei de onde. É balela, cara. Tem que torcer para algum time famoso e não quer falar. Mas tudo bem, né? Acho que o choro é livre, né? E como dissemos no início do programa, o Marcelo ia se atrasar um pouquinho, mas ele já chegou, está com a gente aqui no estúdio. Mas eu queria agradecer a presença do Helder e também do Luciano. Pedir para vocês deixarem, então, um comentário, né, um conselho para nós que estamos nos formando. Ano que vem, né, estaremos no mercado de trabalho para poder atuar, né, e aí, quem quiser seguir nessa modalidade, né, que é o jornalismo esportivo. Olha, eu queria ver alguns de vocês na redação daqui a alguns anos fazendo esporte, né? Deixo o convite a quem quiser. Quem já gosta um pouquinho de esporte, se dedique um pouquinho mais, que tem mercado para todo mundo, né? É um mercado em expansão. No ano que vem nós temos as Olimpíadas e as Paralimpíadas, então a gente vai precisar também de gente para essas editorias de esporte. Deixo o convite mesmo, que vocês se permitam gostar do esporte também. Ixi, acho que ele falou tudo, cara. Eu acho que a dica que eu dou é seguir em frente, se vocês gostam mesmo disso, né? Querem sofrer, querem trabalhar fim de semana, né? Mas ao mesmo tempo querem dar emoção para o leitor e boa informação, acho que é só fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta, a gente vai se ver futuramente. Então, muito obrigada ao Helder Rafael, ao Luciano Sakihama. E no próximo bloco, estamos com Marcelo Nunes. Montando o engarrafamento, todo mundo vai pirar. É buzina e xingamento, vamos parar e pensar. Placa de pare, pare, sinal vermelho, pare. Com a violência, pare. Só não pare com a educação. Respeito no trânsito, simples assim. Meu nome não é mosquito da dengue. Meu nome é Aedes aegypti. É fácil acusar um pobre transmissor, colocar a culpa toda em mim, um reles mosquito. A culpa é sua, que não agiu até agora. Eu também sou vítima de toda essa confusão. Acusar um mosquito é fácil quando o culpado é você. Dengue, você tem a solução. Dessa brincadeira você sai vivo. Mas não brinque com sua vida. Estamos de volta com Joga na Roda, agora com o jornalista esportivo Marcelo Nunes. Marcelo, a maioria da nossa turma é dos anos 90 e uma lembrança dessa época é as transmissões esportivas do rádio. Como funciona isso atualmente? Bom, hoje há uma evolução, né? No rádio hoje, especificamente, né? Quando eu comecei no rádio foi em 1987. 86, final de 86, 87. O rádio, na época, era muito mais complicado, era muito mais difícil. Me lembro que nós fazíamos transmissões esportivas fora aqui da capital, Campo Grande, a gente fazia transmissões esportivas pelo Brasil. E era uma dificuldade enorme, né? Era difícil. Hoje você tem o celular, o aparelho celular, e isso te dá dinamismo, né? Você fala de qualquer lugar, de qualquer ponto da cidade, rapidamente, né? Então o rádio é muito dinâmico hoje, em função disso. Naquela época, me lembro de uma transmissão que nós fizemos em 1995, foi 95, final de um campeonato brasileiro de futebol, Botafogo e Santos, no Pacaembu. A imprensa brasileira e a imprensa mundial estavam lá, né? E o meu equipamento teve problemas, eu não consegui. E não existia celular naquela época, até existia, mas nós não dispunhamos desse equipamento, dessa estrutura. E aí chegava o técnico do Botafogo, a imprensa toda foi para cima dele,
e falei, o que é que eu faço agora? Transmitindo pela Rádio Educação Rural, hoje, não me lembro o nome da emissora agora, na época Rádio Educação Rural, que falava para o Brasil e para o mundo, né, em ondas médias e tropicais. E aí, tinha um orelhão no saguão do Pacaembu, me lembro disso muito bem, e chegava o técnico do Botafogo, Paulo Autuori, e a imprensa foi para cima dele. Fato até marcante, você perguntava como é que é hoje o rádio, né? Então, e aí chega o técnico Paulo Autuori, falei, o que é que eu faço agora, sem estrutura? Eu pego o orelhão, coloco, ligo para a central na rádio, aí eu deixo o plantão, o âncora da jornada esportiva falando, me aguarda que eu já entro daqui a pouco. Fui lá, peguei o técnico Paulo Autuori, muito requisitado, a imprensa brasileira, a Globo, Bandeirantes, transmitindo ao vivo. Fui lá, Paulo, minha situação é essa. Expliquei para ele, carreguei ele mais ou menos uns 15 metros, levei até o orelhão e de lá eu fiz o meu trabalho. Fiz isso com o Paulo Autuori e fiz isso também com Ives Mendes, que era diretor de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. E aí fiz a mesma coisa também. Ou seja, o rádio, você tem que ter vontade, você tem que gostar, o esporte acima de tudo aquilo que você faz, você tem que gostar, né? Mas o rádio você tem que ter na pele, o esporte em si. Então você perguntava o seguinte, como é a estrutura hoje, é isso? E como era antes, né? Então hoje uma situação é muito mais... Na época era difícil assim, hoje não, com o meu aparelho, se eu tiver problema na minha linha, eu faço com o meu aparelho telefônico rapidamente, você entendeu? Está muito mais fácil, a internet hoje, a busca da notícia, enfim. Marcelo, o rádio ele tem essa característica de ter o contato com o ouvinte só através do áudio. No caso, por exemplo, de uma narração de um jogo de futebol, como que você consegue passar para o ouvinte tudo ali que está acontecendo no momento da emoção? Como que é isso? Assim? O rádio é o seguinte, você tem a transmissão esportiva, você tem que mexer com a emoção do ouvinte. Você tem que mexer com a emoção. Pela transmissão não adianta. Então, a narração do futebol, você tem que contar, você tem que ter a competência, o narrador tem que ter o repórter, o narrador, o comentarista, eles têm que ter a competência de saber passar o que está acontecendo lá. Saber passar o que está acontecendo lá. Para isso ele tem que conhecer o que está fazendo, né? E também mexer com a emoção do torcedor ou do ouvinte. Se não for assim, você não consegue prender a atenção do torcedor. Por mais que ele seja apaixonado, se você não conseguir emocionar, você não consegue manter a audiência, né? A emoção acima de tudo e saber contar de fato o que está acontecendo lá, né? Falando do ouvinte, dessa emoção, de mexer com quem está ali te escutando, esse ouvinte de hoje, ele te dá um feedback daquilo que ele escuta? Claro que dá, com certeza absoluta, claro que dá. É o que mais acontece, né? O rádio esportivo, eu falando aqui da capital especificamente, de Campo Grande aqui, por exemplo, evidentemente que pelo fato do futebol, porque o Brasil é o país do futebol, não é o país do esporte. O Brasil é um país do futebol. Então, a transmissão aqui no Brasil acontece no futebol. Então, a imprensa brasileira, principalmente quando se fala de rádio, o rádio transmite o futebol. E aí o que acontece? E nessas transmissões, o seguinte, a gente observa que há interatividade do ouvinte, né? Isso é indiscutível, né? Por mais que a gente esteja numa cidade, num estado em que o futebol está na 4ª divisão, está por baixo, ainda a audiência acontece e a gente consegue observar que o torcedor realmente está atento naquilo que a gente faz. Agora, com respeito à estrutura, a gente sabe, por exemplo, que as emissoras de TV, né, eles levam vários equipamentos, os profissionais por trás da cobertura são, assim, maiores, né, do que o de rádio. Eu queria saber como que funciona essa transmissão, em questão de estrutura mesmo, de profissionais trabalhando, atuando. E outra coisa, o profissional de rádio, numa transmissão, numa cobertura, ele é tratado como o profissional da televisão, por exemplo? Sim, a respeitabilidade, isso é indiscutível. Agora, a estrutura é bem menor. A transmissão esportiva do rádio, você chega, você monta a sua estrutura, seu equipamento, questões técnicas muitas vezes não entendo, né? Como é que acontece a transmissão, mas tem a estrutura técnica e isso é montada muito rápido, né? De forma bem rápida, em 15, 20 minutos você consegue montar uma estrutura, né? Agora, o reconhecimento sempre há, né? Isso é indiscutível, né?
O problema aqui, muitas vezes, a questão da linha telefônica, que a gente precisa muito disso, né? Isso muitas vezes acaba atrapalhando, muitas vezes. Você pede uma estrutura, pede uma linha para as empresas de comunicação, aqui muitas vezes essas linhas não são montadas ou não são colocadas conforme a nossa expectativa, né? E isso muitas vezes pode até atrapalhar uma transmissão de futebol. Mas, geralmente, a estrutura é montada de forma rápida, não há toda uma estrutura, toda uma aparelhagem, não precisa de toda uma movimentação de pessoas para colocar uma transmissão no ar, né? Um técnico, basta, você consegue colocar uma transmissão esportiva de forma bem rápida, né? Marcelo, como que você entrou no jornalismo esportivo? Bom, eu comecei no jornalismo esportivo, eu me lembro, que foi em 1986. Não sei se alguém de vocês aqui já era nascido na época, né? Em 86, na época tinha 19 anos. Eu trabalhava no sistema de som da rodoviária. Era tipo o shopping da cidade, era o point da cidade. 1986, final de 86. Circuito interno de som da estação rodoviária. Lá eu anunciava partidas e chegadas de ônibus. E tinha espaço para falar de esporte. Eu sempre gostei do esporte, né? E aí eu comecei assim. Falava sobre esportes. Ali, um certo dia, um diretor de rádio me ouviu e me chamaram para ir até a Rádio Cultura. Isso foi 86, final de 86. Eu fui à Rádio Cultura. E eu fiz teste ali, né? Vários testes. E na época era muito bem informado, né? Sabia tudo o que acontecia na área do esporte, na verdade. Lia, estudava, já era um pesquisador do futebol. Hoje me tornei um dos maiores pesquisadores do futebol aqui no estado, né? E eu comecei assim, sistema de som da rodoviária, fui para a Rádio Cultura e depois da Rádio Cultura passei por revistas, jornais, diário, emissoras de rádio, TV e comecei assim, falando sobre esporte no sistema de som da rodoviária e de lá me chamaram para trabalhar na Rádio Cultura. Voltei, aliás, à Rádio Cultura depois de 20 anos, né? E depois eu fui me especializar, né? Fui para a faculdade. E agora, para finalizar esse programa sobre jornalismo esportivo, Marcelo, como você avalia o jornalismo esportivo aqui em Campo Grande? Bom, o jornalismo esportivo em Campo Grande, boa pergunta, né? Eu acho que precisa de novos profissionais. O jornalismo esportivo precisa de novos profissionais. E eu acho que há uma carência aqui, né? Os profissionais que estão aí, no rádio, eu observo também na mídia impressa, nos sites, há uma carência ainda. Mas também, a gente observa o seguinte, que a imprensa da capital não dá muito destaque ao esporte, não abre muito espaço ao esporte. A gente observa isso, a gente observa que há essa carência, né? Então, infelizmente, a gente observa isso. Emissoras de rádio, por exemplo, aqui na capital, são 2 emissoras de rádio que fazem esporte, que tem transmissão esportiva, que abre espaço para o esporte, que tem profissionais especializados na matéria. E isso não acontece na maioria das emissoras. São mais de 14 emissoras na capital, são 2 que fazem transmissões esportivas. Tem uma outra emissora que faz apenas o programa esportivo, com muito destaque ao esporte nacional, com pouco destaque ao esporte regional, pouca valorização à cultura regional, ao esporte regional. Eu observo esses detalhes, né? Eu acho que tem que ser formado novos profissionais. Para você, já que o assunto comunicação, rádio esportivo, jornalismo esportivo, há uma carência de narrador esportivo, por exemplo, né? Lineker, por exemplo, você gostaria de ser um narrador esportivo ou não? Olha, confesso que eu não pensei na ideia. É interessante. Há essa carência, por exemplo, né? Há essa carência de novos profissionais no meio. E talvez isso também pelo fato do esporte aqui na capital não estar numa boa situação. Quando digo esporte, o futebol especificamente, que hoje é a 4ª divisão. São as observações que a gente tem com relação à sua pergunta aí. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. E assim, o Joga na Roda fica por aqui. Até a próxima!